vida, servindo. Vamos lutar sim pelo nosso planeta, pela nossa sociedade mais justa. Vamos dizer não ao aborto, vamos dizer não à violência. É isso mesmo. Vamos ser ativos. Nós precisamos nos mostrar, mostrando exatamente o que nós estudamos, aprendendo e por que nós somos contra a essa violência. Porque nós somos a favor da vida, porque vamos falar, nós temos os nossos argumentos, porque nós nos mantemos em tranquilidade, em serenidade, apesar da dor, no momento do desencarne de um amigo, de um ente querido, porque nós acreditamos na imortalidade, porque nós sabemos que é uma até breve, nós entendemos, nós confiamos nessa mensagem e nós vamos passar isso para as pessoas. Único por não ser um ser massificado, de opinião segura, de diretriz firme. Essa é uma característica básica do homem novo. Ele já não mais diz sim à mídia, ele já não mais diz sim a tudo que as pessoas fazem. Ele tem uma personalidade segura, por ser ativo, por ele ser um trabalhador, por ele passa a ser destemido. Ele passa a ter uma coragem interior e ele realmente é honesto consigo mesmo. E ele fala, esse caminho já não quero mais para mim. Mas todo mundo faz, mas eu não sou todo mundo. E aí você toma uma atitude distinta. Participa das festas, as pessoas bebem álcool, bebem todas e você fica lá tomando o seu suco e você está feliz da vida. E mesmo assim você dança, você brinca e talvez você seja a pessoa mais feliz e alegre, talvez não, com certeza, da ambiência. É assim que nós vamos nos comportar. Esse é o homem novo, ele se mostra, ele tem alegria de mostrar as suas convicções, ele não é massificado. Fazer a diferença pelas boas ações. Já falamos, só estamos ratificando, porque esse homem novo, ele é reconhecido pelo seu comportamento. Dar sem olhar a quem, servir sem esperar qualquer paga, retribuir o mal com o bem, dar bom uso ao tempo, fio útil aos talentos e às aptidões. Jesus ensinou tudo isso. Mas agora, através da doutrina espírita, nós estamos entendendo a grandeza dos ensinamentos do nosso Senhor, que realmente nós precisamos, que a nossa mão esquerda não saiba o que tem a mão direita, que nós devemos servir, fazer o bem e ajudar indistintamente. Não temos que olhar, privilegiar um em detrimento do outro, nada disso. Tratar todos da mesma forma. E se alguém nos machucar, e se alguém não nos entender, vamos nos encher de compaixão e vamos realmente olhar para esse coração com amorosidade, com um mínimo de respeito. Não mais vamos desejar o mal. Para nós já não cabe isso. Ódio não existe mais no nosso coração, não pode existir. Agora, essa coisa do ressentimento, do melindre, ainda há, mas isso precisa ser trabalhado. No primeiro momento do contato com o melindre, do ressentimento, vamos lá junto com o companheiro, vamos colocar as coisas no preto e no branco, porque precisamos nos reconciliar. Para nós já não dá mais. O homem novo não pode ficar com melindres. E aí vamos trabalhando, vamos estudando, vamos orando, vamos meditando, porque o tempo, 24 horas do dia é pouco, a gente quer fazer demais. Queremos estudar muito, tem muitas obras para a gente estudar, tem muito trabalho para a gente fazer, e cada vez nós queremos mais e vivemos sobrecarregados. Então já não tem mais tempo para eu não sei o que eu vou fazer, eu vou matar o tempo. Não tem mais o que matar o tempo, porque o tempo ele é bem empregado. E os nossos talentos vão sendo descobertos. Olha aí o grupo aí, que agora aqui na Ibirajara toca violão, canta, olha que coisa linda. Os talentos vão sendo... A fundadora Lili, Quem começou esse trabalho? Pois é, então. É alegria, é mensagem de amor. Cada um coloca essa mensagem da forma como ela sabe, pelos seus talentos. Que seja pela música, que seja pela dança, que seja pela oratória, mas cada um se expressa da forma como pode. Vamos trabalhar. Vamos lá para Paulo.
Deus é por nós, quem será contra nós? Já paramos para pensar na grandeza, na força dessa mensagem? Por que nós vamos ficar com melindres? Por que nós vamos ficar com senões? Se nós estamos cheios de amor no coração, se a nossa proposta é fazer o bem, se o que nós queremos é uma coisa positiva, por que nós vamos ficar com medo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Dê tempo ao tempo. Uma certa vez, algum tempo atrás, a Rosana falou para mim: minha filha, silencia, trabalha. E eu segui o conselho de Rosana, e foi a melhor coisa que eu fiz. Silencia, trabalha. Dê tempo ao tempo, porque se Deus é por nós, se o nosso coração está cheio de amor, nós não precisamos ter medo. E o tempo dá conta e vai mostrando as intenções, o comportamento de cada um, e pronto, tudo vai se resolvendo. Só que nós, com esse nosso comportamento imediatista, queremos as coisas da noite para o dia. E aí vem a ansiedade, vem a angústia, às vezes vem o choro. Esse é o homem velho. Mas quando nós queremos um comportamento harmonizado em Jesus, aí nós oramos, aí nós meditamos, pegamos um livro, uma boa música, e tudo vai se harmonizando. Esse é o homem novo. Convivendo com as diferenças é o nosso desafio. E o homem novo, ele aprende. Naturalmente as pessoas pensam, sentem e agem diferente de nós. Alguma dúvida sobre isso? Ah, como? Se nem os dedos das nossas mãos são iguais, por que as pessoas vão ser iguais a nós? Por que elas vão ter os mesmos gostos? Por que elas vão querer fazer as mesmas coisas? Por que no grupo elas vão pensar como nós pensamos? Mas não vão mesmo, nem pode. E isso é da lei divina, por isso nós somos individualidades. E teimamos em achar que o nosso marido, que o nosso namorado, que o nosso filho tem que fazer tudo o que a gente quer. Não tem, gente. Não tem. Porque nós não fazemos aquilo que eles também querem que nós façamos. Por que eles vão ter que obedecer a nós? Olha que absurdo. Porque nós queremos comer macarronada. Ele quer comer arroz, você tem que comer macarrão. Deixa ele comer o arroz dele, toma você o seu macarrão. Mas nós brigamos com o outro por besteira. Não aceitamos essas diferenças mínimas, básicas no dia a dia. Aí chega no trabalho, aí vem mais complicação, é uma falta de respeito, é um egoísmo, isso é do homem velho. Mas o homem novo, mais ponderado, mais harmonizado, realmente desejando uma convivência fraterna, esse coração ele vai entender as diferenças. Somos nós a partir de agora, hein? Não nos cabe quaisquer julgamentos, nem tampouco arredios. Aquela coisa da maledicência, sabe o que fulano falou? Sabe o que fulano fez? Acaba com isso, gente, isso é horrível. Fofoca, né? Pois eu não queria falar a palavra. A gente fala maledicência, mas é fofoca mesmo. E liga para a casa do outro para falar do companheiro. E o coitado do companheiro não sabe de nada. Isso é que é o mais triste. O companheiro não sabe de nada. E aí quando ele chega, aqueles olhares acusadores, mas a pessoa não está sabendo de nada. Que falta de respeito, isso é o mínimo. Que falta de amor. Cadê Jesus no nosso comportamento? Nós não podemos mais ficar julgando as pessoas e ficar agredindo, se não fisicamente, porque agora a gente já não agride fisicamente, mas mentalmente. Nossa, quantos dardos nós às vezes enviamos para o nosso irmão, não é verdade? Homem novo não, gente, só o velho. Respeito, tolerância, bondade, a partir de agora é dever. Antes era um aprendizado, hoje é um dever colocar o respeito no nosso comportamento. Essa coisa da tolerância já não é mais do livro, é vivência. Bondade é necessidade. Nós precisamos viver assim, porque falamos, estudamos e desejamos um mundo tão renovado que para nós, diante de tanto conhecimento, diante de tantas mensagens, já não dá mais para deixarmos de lado esses comportamentos mínimos que precisamos nos esforçar. E lógico, nós temos esse entendimento.
O Criador ama a todos indistintamente. Algum espírita tem dúvida disso? Quando aprendemos que a nossa família é toda a humanidade, quando aprendemos que a nossa casa é o universo, quando aprendemos que Jesus é o nosso governador, quando aprendemos que Jesus disse que nenhuma das ovelhas ficaria perdida, que todas ele levaria, todas. Então por que nós vamos achar que nós somos privilegiados? Não dá mais. Esse pensamento vaidoso, orgulhoso e egoísta, para nós não cabe mais. No mundo como cristão, e nós temos essa plena certeza que ser espírita é ser cristão, que a doutrina é o nosso consolador. E há inúmeras razões para vivermos felizes. Nós temos inúmeras. Como é que nós não temos? Compreensão da vida, entendimento do porquê das dificuldades, sabemos de tudo. Doutrina dá resposta para tudo. O que não acontece é uma forma. Acharmos que um problema, porque acontece de uma forma, vai acontecer com todo mundo daquele jeito. Olha, você não tem braço porque você na outra encarnação, você atirou. Nada disso. Há explicações inúmeras, a cada um segundo as suas obras. E o amor cobre a multidão de pecados. Então, nós temos explicações. Agora, o que nós não podemos é afirmar. E ainda bem. Porque senão nós íamos querer ser conselheiros de outras pessoas e fazer um trabalho que nós ainda não temos competência. Então, compreensão e entendimento, sim. Agora, nada de formas. Evangelho, consolo e segurança para caminhar. Basta o Evangelho, não precisa de mais livro algum. Se nós mergulharmos diariamente no Evangelho, buscarmos os entendimentos das palavras, da mensagem de Jesus, tem resposta para tudo, gente. Problema financeiro, problema de doença, briga em família, tem resposta para tudo. Abra o Evangelho com sentimento, com humildade, e você vai ver a resposta. É impressionante como o Evangelho tem orientação para tudo. Então, basta o Evangelho para esse nosso caminhar com Jesus. Não precisa de mais nada. Esse é o melhor momento de dar o testemunho do aprendizado conquistado. Será que alguém ainda tem dúvida disso? Que estamos